No setor cirúrgico, o médico que estava de plantão era jovem e se chamava Miguel. Como todo mundo, ele não gostava de lidar com moradores de rua. Geralmente, essas pessoas não tinham documentos nem dinheiro e cheiravam mal. O médico não tinha vontade de perder tempo com esse tipo de paciente. Então, quando a enfermeira lhe contou que havia trazido para eles uma mendiga com um corte profundo na mão, o médico fez uma careta de desgosto. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Pela primeira vez na vida, Isis havia decidido pedir esmola. Vencendo a timidez, ela parou em um dos corredores perto da estação de metrô, deixou seu velho boné no chão e ficou lá em silêncio, sem olhar para ninguém, constrangida com as pessoas que passavam por ela. Raramente alguém jogava uma moeda, enquanto outros não faziam nada além de repreender e dar sermões. Não parece vergonhoso para você? Você é tão saudável, não lhe falta nenhum braço ou perna. Por que você não vai e trabalha como todo mundo? Não seja tão preguiçosa. Isso fez Isis se sentir desconfortável e ainda mais envergonhada. Ela só queria que a terra a engolisse. Ninguém sabia por que ela estava lá ou por que não podia ir trabalhar. Eles não poderiam saber que ela era uma moradora de rua. Então, como se tivesse sido feito de propósito, 3 homens correram em sua direção. Eles começaram a empurrá-la e a gritar para ela sair porque aquele lugar estava reservado para eles. Isis começou a chorar e cobriu o rosto com as mãos. Ela pediu que não tocassem nela, que a deixassem ir. Ela começou a pedir ajuda gritando. Os homens pegaram o dinheiro que viram dentro do boné, deram em Isis um empurrão forte, cuspiram nela e saíram gritando. Se você passar por aqui de novo, será pior para você. Ao cair, a jovem sofreu uma dor muito forte ao colidir com uma parede sem reboco, e fez um corte profundo em uma das mãos. A dor foi tão intensa que a fez gritar e depois começar a perder a consciência. Um homem que estava passando mostrou compaixão e chamou uma ambulância. Assim, a mendiga foi levada para o hospital. No setor cirúrgico, o médico que estava de plantão era jovem e se chamava Miguel. Como todo mundo, ele não gostava de lidar com moradores de rua. Geralmente, essas pessoas não tinham documentos nem dinheiro e cheiravam mal. O médico não tinha vontade de perder tempo com esse tipo de paciente. Então, quando a enfermeira lhe contou que havia trazido para eles uma mendiga com um corte profundo na mão, o médico fez uma careta de desgosto. Ele suspirou, mas acabou tratando-a. A função e dever do médico é salvar a vida de qualquer pessoa. Ele cumprimentou a paciente e começou a examiná-la. Na verdade, pensou que estava prestes a conhecer uma mulher alcoólatra e suja, mas para sua surpresa, a garota que estava sentada calmamente na frente dele era jovem e bonita. As roupas que usava eram grossas, embora velhas, eram limpas e não cheiravam mal. Enquanto o médico cuidava da ferida, eles começaram a conversar. Ele perguntou qual era o nome dela e o que havia acontecido. Com o rosto contorcido de dor, ela respondeu: Meu nome é Isis. Hoje, pela primeira vez na vida, fui forçada a pedir esmola. Descobri que o lugar onde eu estava já estava ocupado por alguns caras. Eles me expulsaram e me empurraram, e então, caí e bati e me machuquei, foi assim que consegui esse corte. Moro com uma mulher que me deu abrigo por um tempo, uma mulher de bom coração. Mas entendo que não poderei continuar vivendo toda a minha vida assim e preciso recuperar meus documentos. Mas para isso, preciso de dinheiro. O médico olhava para sua paciente e se perguntava com quem ele estava falando. Parecia que seu rosto era familiar, assim como seu sorriso e o tom de sua voz. Então, ele percebeu que Isis se parecia muito com sua falecida esposa, Rebecca. Isso fez com que o cirurgião tratasse a menina com carinho. Vejo que você está passando por um momento difícil, Isis, disse ele. O ferimento que você fez é bem profundo. Tive que colocar um curativo e você vai ter que ficar conosco por alguns dias, ou talvez um pouco mais. Agora vamos levá-la ao quarto 3. Você não tem nada com você, certo? Vou avisar a enfermeira que você precisa de roupa de cama e um roupão. Aqui nós te alimentaremos e tudo mais. Melhore e descanse, e depois veremos o que pode ser feito. Passarei para te ver no final do dia. Fique boa logo, jovem. Isis agradeceu ao médico e ficou até feliz por terem a deixado no hospital. Agora, pelo menos, ela teria comida e um lugar para dormir confortavelmente. A ferida estava cicatrizando bem. Miguel passava para vê-la e perguntava como ela estava com frequência.
Até as enfermeiras ficaram surpresas com isso e perguntaram: "O que a paciente do quarto número 3 tem que você a vê sempre? Ela é sua amiga?" O médico, desconcertado, respondeu que a jovem não tinha casa e que ninguém se importava com ela. Aparentemente, ela é uma boa pessoa e não poderia sobreviver na rua. Então, propus que ficasse mais alguns dias, é claro, sob minha responsabilidade. Mas então, o filho do cirurgião adoeceu seriamente. Pela manhã, ele começou a espirrar, tossir e teve febre alta. Deixá-lo sozinho em casa era muito arriscado, mas não havia absolutamente ninguém que pudesse ficar com ele. O médico tinha que encontrar uma solução o mais rápido possível. Ele enlouquecia pensando em como conseguir uma babá para seu filho. No dia seguinte, Miguel entrou no quarto de Isis e lhe contou seu plano. "Isis, tenho algo muito sério para perguntar", disse ele. "Meu filho ficou doente. No começo, pensamos que era um resfriado simples, mas depois complicou com uma bronquite. Ele está com febre alta e parece que vai ter que ficar em casa por pelo menos algumas semanas. Ele tem 9 anos e ainda tenho medo de deixá-lo sozinho o dia todo. Ele terá que tomar alguns comprimidos para continuar a terapia, e claro, alguém terá que cuidar dele. Seu nome é Theo e nós dois moramos sozinhos. Infelizmente, minha esposa morreu e não temos outros parentes. Pensei em pedir licença também, mas agora acabaram de transferir 2 cirurgiões do departamento para outro centro porque ocorreu um grande acidente no bairro onde está localizado. Fiquei aqui sozinho para atender todos os pacientes que entram. Você poderia ser babá do meu filho? Não vai ser por muito tempo. Será só até que eu melhore e vou te pagar bem, você vai morar na casa. A comida também será por minha conta. Você mesma disse que precisava de dinheiro. O que você acha?" Isis ficou indecisa por um tempo. Por um lado, a oferta era tentadora, incluía renda, alimentação e acomodação. Mas por outro lado, ela tinha medo de não saber fazer bem e decepcionar aquela pessoa tão boa. Isis não queria mentir, então, ela respondeu: "Eu quero muito ajudar. Mas não sei se tenho as habilidades necessárias. Não sou babá, nunca cuidei de uma criança. O que acontece se eu não for boa nisso ou se seu filho não gostar de mim?" Miguel sorriu e lhe disse para não se preocupar com isso. Theo é um menino muito calmo, educado e sociável. Não teria nenhum problema com ele. Eu mostraria tudo o que fosse necessário e certamente você conseguiria fazer. Assim, eu também poderia ficar calmo, não teria que pensar o tempo todo se ele comeu ou não. Isis então aceitou a proposta, e assim que saiu do hospital, foi para sua casa com o cirurgião. No começo, ela era muito tímida e insegura porque se sentia muito desconfortável na grande mansão do doutor. A primeira coisa que Miguel fez foi levá-la para conhecer seu filho. Isis olhou para o menino loiro e magro que estava brincando na sala. Quando viu a convidada, o menino ficou surpreso e exclamou: "Temos uma visita." Miguel sorriu, apresentou Isis e disse que ela seria sua babá até que ele se recuperasse. Miguel perguntou se ele havia tomado os comprimidos e por que não havia comido nada. O menino baixou os olhos com ar culpado e explicou que não tinha vontade de comer nada. Sua garganta também doía muito e ele ficava entediado em casa sem fazer nada o dia todo. No dia seguinte, Miguel ficou feliz ao ver que Isis estava se adaptando. Isis sorriu e disse para o garoto: "Conheço uma receita de sopa que meu avô fazia para mim quando eu estava doente. Podemos fazer juntos e isso fará sua doença desaparecer em questão de segundos. E o melhor, sua garganta não doerá mais." O menino pareceu animado, mas disse que não gostava muito de sopa. "Eu não gosto, mas se a sopa cura, então eu quero." "Não gosto de ficar doente", disse ele. Feliz, Isis foi até a cozinha e perguntou ao dono da casa onde estava tudo e começou a preparar aquela deliciosa sopa. Ela também preparou um suco de frutas vermelhas e uma canja de frango com macarrão decorada com salsinha. Quando terminou, serviu-o à mesa. Miguel ficou surpreso com a rapidez com que Isis fez tudo. Ele estava encantado porque tudo parecia bom, a sopa estava excelente e ele gostou do sabor. Acabou comendo a porção inteira. Theo também gostou do jantar. "Estava realmente muito gostoso", disse ele. Miguel virou-se para a jovem Isis e disse: "Você se saiu muito bem, sério. Theo costuma comer muito mal, mesmo quando está bem de saúde, e esses dias tive que fazer malabarismos para que ele comece pelo menos alguma coisa. Além disso, se eu falar a verdade, sou péssimo cozinhando. Meu filho adora pizza e exige que eu peça com frequência.
Mas claro que sei que a criança precisa de uma boa alimentação, procuro cozinhar de forma saudável, só que o Theo não gosta de nada. Mas essa sopa que você fez, ele comeu em minutos. Vamos lá, vou te mostrar o seu quarto. A jovem se sentiu muito feliz. Se o menino gostasse dela, no final ela poderia estabelecer contato com ele aos poucos, acostumando-se com seu novo lar. O quarto que Miguel deixou para ela acabou sendo perfeitamente espaçoso e cheio de luz e ainda tinha um terraço. Na penteadeira havia vários frascos de perfume e estojos de cosméticos. Ela olhou tudo com curiosidade e Miguel lhe disse que era o quarto de sua falecida esposa, Rebeca. Ele não conseguia tocar em nada desde sua morte. No armário, ela encontraria roupas de cama e toalhas limpas e quanto às roupas da esposa, Isis poderia ficar com elas se quisesse. Eram todas novas e eram até de marca. Rebeca adorava moda, sempre comprava muitas coisas e algumas nem as tinha usado. Isis se permitiu o prazer de tomar um banho, lavando seus longos cabelos castanhos com um dos melhores shampoos. Ela se envolveu em um roupão quente e felpudo e suspirou feliz, pensando consigo mesmo quão pouco precisamos para nos sentirmos felizes. A jovem fechou os olhos, mas não conseguiu adormecer. Ela começou a se lembrar mais uma vez de tudo o que aconteceu, esses pensamentos desagradáveis continuamente apareciam em sua cabeça. Isis cresceu em uma cidade onde morava com a mãe, Márcia, e a avó, Cristina. O pai da jovem tinha morrido em um acidente quando ela tinha apenas 9 anos. Sua mãe tinha um temperamento explosivo e era muito difícil conviver com ela. Enquanto seu pai ainda estava vivo, eles nunca pararam de discutir, e quando ele morreu, sua mãe começou a descontar a raiva em Isis. A menina não parava de ouvir reclamações como: "Quantas vezes tenho que te dizer para parar de correr para lá e para cá? Estou cansada de barulho, minha cabeça dói, você fez sua lição de casa. Este trabalho está mal feito, você é tão inútil e estúpida." Isis ouvia frases como essa todos os dias. Muitas vezes ela começava a discutir com a mãe e acabava chorando. As lágrimas da filha não comoviam a mulher, apenas a deixavam ainda mais irritada. Isis não amava a mãe, na verdade, tinha até medo dela. Se não fosse pela sua querida avó, provavelmente teria fugido de casa assim que teve a oportunidade. Mas Dona Cristina adorava a neta e sempre teve pena dela. A idosa incentivou e lhe disse para não dar ouvidos às palavras cruéis de sua mãe. "Filha, você é inteligente, sua mãe simplesmente fica muito cansada no trabalho e não aguenta estar sozinha, sem o seu marido, e por isso ela está sempre brava. Mas você sabe que sua mãe só quer o melhor para você, ela só não sabe como demonstrar. Eu sei o quanto você se esforça tentando ajudar ela, e você se esforça muito também, e quanto às notas ruins, todo mundo tem, então não chore. Vem aqui minha querida, vou te dar um abraço até você se acalmar." Isis adorava a avó. A pequena se agarrou a ela porque era a única pessoa que entendia seu mundo interior e a apoiava. Dona Cristina foi médica até se aposentar, conhecia muito bem as ervas curativas e tratou todos os seus vizinhos com elas. A menina não ficava entediada, muitas vezes acompanhava a avó à floresta e ela lhe ensinava a colher ervas capazes de curar doenças. Ela era uma mulher velha, mas ainda sabia como cuidar de sua neta. Um dia, quando Isis tinha 10 anos, ela e as amigas foram nadar no rio. Eles sabiam perfeitamente que não deveriam nadar até o outro lado do rio porque as pessoas diziam que ali havia era muito fundo e a pressão da água era muito forte, mas quando você é criança, você sempre tenta verificar as coisas por conta própria. Isis tentou ultrapassar as amigas rapidamente, nunca teve medo da água e nadou até o centro do rio, antes que os outros percebessem que seu corpo começou a girar como um redemoinho. Ela entrou em pânico, tentou nadar com todas as suas forças, mas perdeu as forças e gritou que estava se afogando. A água estava fria e a menina sentiu cãibras na perna. Ela começou a gritar alto devido à dor que sentia e foi até o fundo. As outras crianças estavam confusas e assustadas, e agora tinham medo de nadar até aquela parte do rio. Elas saíram para a costa e começaram a gritar que Isis estava se afogando. Seu vizinho Caio, um adolescente 5 anos mais velho, estava pescando ali perto e não teve medo. Ele entrou na água para ajudá-la, embora ele mesmo corresse o risco de afundar. Mas finalmente conseguiu arrastar a menina até a margem e ajudou-a a se levantar. Isis demorou muito tempo para respirar novamente. Normalmente, ela passava muito tempo chorando e agradecendo ao seu salvador. Daquele dia em diante, os dois se tornaram melhores amigos. Eles adoravam passear às margens daquele mesmo rio, conversar sobre tudo e compartilhar suas alegrias e tristezas. Quando cresceram, essa forte amizade de infância virou primeiro amor. Caio foi conquistando o coração de Isis de uma forma muito linda, presenteando-a com buquês de flores silvestres.
Mas a mãe de Isis ainda era contra esse relacionamento. Ela repreendeu a filha, dizendo que ela tinha apenas 16 anos e já estava com namorados. Disse que a jovem tinha que tomar cuidado porque se engravidasse não voltaria a pisar naquela casa. Isis começou a chorar e soluçar sozinha. Ela estava esperando a mãe adormecer para poder sair de casa e ficar com o namorado. Mesmo que fosse por um tempo, ela estava apaixonada e aguardava ansiosamente cada encontro com ele. Sua avó entendia melhor do que ninguém e muitas vezes começou a defendê-la. Mas então ocorreu um grande infortúnio. Dona Cristina morreu. Certo dia, ela adormeceu e nunca mais acordou. Isis chorou muito pela morte da avó, muitas vezes ia até seu túmulo para saciar a grande saudade que sentia. Desde o falecimento de sua avó, sua mãe ficou completamente insuportável, havia escândalos constantes na casa, e um dia, Márcia decidiu vender tudo e ir morar na cidade para começar uma nova vida. Isis era totalmente contra essa ideia, ela não queria sair de sua cidade onde tudo era familiar e conhecido e nem imaginava ter que se separar de Caio. Mas sua mãe não queria ouvir nada. Ela dizia que Isis não era ninguém para lhe dizer como deveria viver e que onde as duas moravam ela não teria futuro, mas na cidade, ela estudaria, poderia ter uma boa profissão. Márcia também disse que um dia a filha iria lhe agradecer. Isis continuou chorando e explicando que não queria se separar de Caio, mas sua mãe lhe disse que era só um capricho infantil. Quase à força, a mãe de Isis a levou para a cidade sem permitir que ela se despedisse do namorado. Elas alugaram um apartamento na periferia. A mãe conseguiu emprego como cozinheira e Isis foi estudar, querendo se tornar estilista. No entanto, ela não gostava da vida numa cidade tão grande, muito barulhenta e inadequada para viver bem. O pior de tudo era que a jovem sentia muita falta do namorado e não conseguia esquecê-lo. Muitas vezes, ela sonhava com Caio. Nos sonhos dela, ele olhava para ela, sorria e lhe entregava um buquê de margaridas. Toda vez que a jovem tinha sonhos assim, pela manhã seu travesseiro parecia molhado de lágrimas e ela mesma estava mais desanimada do que nunca. 3 anos passaram despercebidos. Isis quase terminou os estudos, mas sua mãe estava com a saúde cada vez pior e parecia muito fraca. Ela estava morrendo, não parava de perder peso e seu rosto estava cada vez mais pálido. Comia pouco e mal, mas evitava ir ao hospital e atribuía seu desconforto à falta de sono e ao trabalho praticamente sem descanso. Quando Isis finalmente pôde convencer a mãe a ir ao médico, o que ela ouviu na consulta foi muito difícil tanto para a mãe quanto para a filha. A mulher estava em estado grave e com baixíssimas chances de recuperação. A paciente nem sequer recebeu tratamento em seus dias finais. Quando esta notícia foi divulgada, Isis ficou com o coração partido. 2 meses depois, a mãe morreu e a jovem ficou órfã. Pouco antes da morte, sua mãe conseguiu dizer algumas palavras importantes para a filha. Pediu desculpas por tê-la tratado tão cruelmente e por não ter lhe dado carinho suficiente. A culpa era de seu caráter e ela sempre foi insensível, mas à sua maneira sempre quis o melhor para ela. Fez o que pensou que seria melhor para elas na cidade e achou que poderiam viver confortavelmente, mas não funcionou. Isis não fez nada além de chorar enquanto beijava as mãos murchas de sua mãe e então sussurrou em resposta que também a amava e pediu para ela não a deixar. Sua mãe pediu para ela não chorar e para encontrar um bom marido, pois ela sempre esteve sozinha, e olha o que aconteceu com ela. Com o marido, ela se sentiria protegida e feliz. Isis não tinha ideia do que fazer ou como viver após a morte da mãe. Teve que gastar as poucas economias que tinha no funeral e no velório e logo ficou sem dinheiro. Desesperada, Isis lembrou-se do conselho da mãe e praticamente se casou com o primeiro homem que encontrou. Ela conheceu Léo por acaso na rua, ele acompanhou até o centro de estudos e se apresentava como empresário. Ele não parou de falar durante todo o caminho, prometendo à jovem uma vida livre de problemas financeiros. Então, Isis pensou que isso era a melhor opção que lhe permitiria sair da situação atual. O marido a apoiaria e também tinha seu próprio apartamento. Eles se casaram e só quando começaram a viver juntos, a jovem começou a perceber o pesadelo da vida que a esperava. Esta história continua. Você acha que vale a pena procurar um marido apenas para ter segurança financeira? Ou isso pode terminar mal? Diga nos comentários. Confira a continuação, que será lançada em breve, já como próximo vídeo, para desvendar as consequências das escolhas de Isis e o desenrolar de sua história. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.